dia a dia. Marmita é fria, mas se precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar. Trabalhador brasileiro, trabalha igual burro e não ganha dinheiro. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Olá, minha gente, estamos novamente aqui com o Sindicatos em Movimento. Vamos tratar hoje de um tema que iniciamos no programa retrasado, que é a questão do novo ensino médio, né, implementado aí pelo governo Michel Temer através de uma medida provisória. Nós assumimos a tarefa de fazer aqui em Nova Friburgo o que o governo não fez, que foi ouvir a comunidade escolar. Trouxemos 2 professores anteriormente que deram suas opiniões aqui, né, trataram do assunto, e hoje estamos com 2 alunos aqui de Nova Friburgo, o Natan Duarte, aluno e presidente do Grêmio do Cefet, e o Pedro Butovski. O Pedro faz curso de enfermagem e é representante da Associação dos Estudantes aqui de Nova Friburgo. Tudo bem, Natan? Tudo bem. Tudo bem, Pedro? Tudo bem. Então, vamos começar, né, do início. Vamos começar do início, que é a questão da medida provisória. De uma arbitrariedade imensa, né, na minha opinião. Eu quero saber de vocês o que vocês pensam a respeito, como que vocês viram essa medida do governo. Bem, eu acho que essa medida ela só reflete o autoritarismo do governo Temer, que é uma marca que a gente está vendo que ele tem imposto desde que ele assumiu, e é uma medida assim estrondosa que vai causar um reboliço gigante na área da educação, sem ele ter ouvido os principais envolvidos, como você disse, seriam os alunos, os professores e a comunidade escolar como um todo. Exatamente. Nós sabemos, você está corretíssimo, né? Desde que antes mesmo do impeachment acontecer, com ele ainda interino, né? Essas arbitrariedades já começaram a acontecer. Não é à toa que a gente está aqui, né? Vestido de fora Temer. Bom, são ataques em cima de ataques, né? Ontem acabou de ser aprovada a PEC 241, né? Que também a gente vai procurar tratar aqui, trazer para o trabalhador, né, informações a respeito. Desde que o governo Michel Temer assumiu, como você bem disse, né, a gente tem visto arbitrariedades e ataques aos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras desse país, né? Ontem acabou de ser aprovada a PEC 241, a gente vai trazer para vocês o assunto aqui. Continuando aqui hoje, né, em relação ao novo ensino médio, a flexibilização do currículo, né? Quando a gente pensa em flexibilização, a gente vem assim a questão democrática, né, da gente ter uma forma de democracia maior dentro das escolas, mas a gente vê que não é dessa forma, né? Não é bem isso que o governo trouxe. Quando ele fala em flexibilização, né, junto com isso vem a retirada de disciplinas de dentro do currículo. A gente entende que mudanças são necessárias, né? A gente não tem hoje a educação ideal, a escola que a gente gostaria de ter, está longe disso, né? Mas a mudança que o governo traz piora ao invés de melhorar, né? E a questão das disciplinas, da flexibilização é isso, né? Ele torna optativas disciplinas que a gente acredita ser essenciais, né, para a formação do ser humano como um todo, né? O que você acha, Natan? Então, eu sou estudante do ensino médio e eu vejo que às vezes tem até muito desinteresse nas disciplinas que ele torna optativas, mas
para mim, o grande problema é a demonização que se faz em cima dessas disciplinas, falando que é partidário, que é uma doutrinação, é uma demonização que se faz para depois tornar optativa. Ou seja, você induz a uma pessoa a não querer fazer aquela disciplina e depois torná-la optativa. Olha, Leonardo, você lembrou de uma coisa fundamental, né? Tem todo um contexto para isso estar acontecendo, né? A gente tem aí o início, né, da discussão do Escola Sem Partido, né, que vai nessa linha de tentar dizer que essas disciplinas doutrinam, né, fazem quase que uma lavagem cerebral na cabeça dos estudantes para serem de esquerda. Se fosse assim, a gente não estava vivendo no capitalismo. Não sabe, estaria já... Sim. Né, Pedro? E se alguém faz, é mal feito ainda, né? Porque... Exatamente, né? A gente tem que começar a questionar isso. Porque tem aluno que fala que a Guerra Fria foi no inverno, né? Então, é complicado, né? Então, mais uma prova de que, assim, a gente precisa mudar nosso modelo educacional, nosso sistema educacional, mas não dessa forma arbitrária, né? A gente tem, por exemplo, artes e educação física, né? Que são 4, né? Artes, educação física, sociologia e filosofia, que ele propõe que sejam optativas, né? Pode falar. Eu ia falar sobre, no caso, a de educação física, porque nem um mês atrás, acho que um mês atrás, foi as Olimpíadas. Verdade. Né? E, tipo assim, isso mostra como esse governo dá o valor ao esporte. Exatamente. Né? Então, assim, isso aí é um absurdo completo. Mas a Olimpíada já passou, né? Já teve Olimpíada no Brasil, né? Já fizeram todo um marketing em torno disso. Agora não precisa mais ter quadra nas escolas, não precisa ter professor de educação física, não precisa ter material para as aulas, né? Todo mundo viu, no caso, que o país está indo bem, né? Tem estádio, né? Então... pois é, estádio está cheio. Enquanto as escolas aqui em Friburgo mesmo tem um monte sem de merenda, escola, sem quadra e coisa pior acontecendo. Como você colocou aí, a questão da alimentação, a questão da limpeza nas escolas do Estado que estão precarizadas, a questão da segurança. Então, ao invés de a gente melhorar primeiro, né, o que a gente tem, ele traz uma reforma que vai sucatear ainda mais, vai piorar mais ainda as condições de estudo e de trabalho, né, dentro das escolas. A questão das disciplinas, como eu disse, são 4, né, que ele propõe que sejam optativas. Agora, eu tenho uma preocupação grande em relação a isso. Além da gente, como você citou, né, o esporte, a gente entender que a educação física trabalha coisas fundamentais no ser humano, como o sentimento de equipe, né, a questão da autoestima. A inclusão também é importante. O próprio trabalho, reconhecimento do próprio corpo, né, e a questão da saúde em relação ao esporte. Então a gente tem uma gama aí de coisas, né, que a disciplina envolve. As artes, né, poxa, quanta coisa você desenvolve através das artes, né? As artes plásticas, a música. Quando a gente pensa, né, numa escola ideal, né? A gente sonha com música nessa escola, né? A gente sonha com um aluno que tem interesse e talento para o desenho, para a pintura, que tenha isso, né? Então, assim, a gente ter uma gama maior de disciplinas, né, para o aluno poder se encontrar ali, encontrar seu talento, sua vocação, seria interessante, né? Seria, só que não é isso, né? Ele retira, não propõe nada, ele propôs alguma disciplina nova. Não. Ele não propôs. Nem propôs, no caso, garantir, acho que já tem, porque no caso, um exemplo, né, no caso de Jamil Jai, que não tem aula de química há 2 anos. Né, aula de química. Em São Pedro da Serra também tinha uma escola lá que estava sem aula de matemática. Né, isso faz um tempo já. Né, então, não faz sentido. A gente está falando dessa realidade aqui em Nova Friburgo, das escolas do Estado. Né? Mas a gente sabe que o governo do Estado tem ligação estreita com o governo Temer. Né? Então, a dinâmica é quase que a mesma, né? Não tem o menor interesse em educação de qualidade de fato, né? Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já para continuar aqui nosso assunto com os 2 companheiros, que está super interessante.
Trabalhador brasileiro, trabalhador. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro-Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19 Centro, telefone 2521-1212, e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91 Centro, telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Voltamos com Sindicatos em Movimento, dando continuidade ao nosso assunto aí, o novo ensino médio. Então, a gente estava falando em relação às disciplinas optativas, né? A retirada, de certa forma, dessas disciplinas do currículo. Isso não causa uma insegurança em vocês? De que disciplinas vão ser oferecidas em determinada escola? Se essa escola vocês terão acesso a elas, né? Por conta de vários aspectos, a própria localização, né, onde mora, onde estuda, isso não traz uma insegurança? Traz, porque veja bem, eles já não conseguem manter, no caso, as matérias que tem, no caso que tem que ter, né, na escola, né? Então, como tirar, né? Acho que a gente citou aqui, então traz sim. Eu acho que principalmente a de sociologia, no caso, e a de filosofia, né, que são muito importantes, no caso, para ajudar o aluno, no caso, a criar um pensamento crítico. Isso é fundamental. E a própria disciplina de arte também estimula muito o pensamento crítico, porque a gente pode ver os períodos de maior repressão quando a arte se faz presente e levanta o pensamento crítico. Exatamente. Por exemplo, na ditadura militar de 64 e 85, a gente tem uma grande produção artística crítica. Então, é uma disciplina que estimula também o pensamento crítico, junto com filosofia, que vem com essa coisa do ceticismo, e de sociologia, que é você pensar na sociedade mesmo. Sim. Então, é uma reforma também extremamente visada para a parte de exatas. A própria matéria de educação física é um momento onde o aluno está descontraindo, porque a gente tende a ficar o dia inteiro sentado, olhando para frente, com uma postura ruim, e no momento de educação física é quando a gente descontrai, quando a gente relaxa o corpo. E é uma reforma totalmente usada para a área de exatas, porque você deixa assim, história e geografia, dependendo do ano. É uma matéria também que vai muito para a parte de exatas, então você pode perceber que é uma matéria, é uma reforma que praticamente corta as disciplinas de humanas do currículo. Verdade. E outra coisa assim que me preocupa, né, é a questão da carga horária ampliada. Como você colocou, Pedro, a gente tem hoje uma dificuldade imensa, né, de manter a escola no formato que ela tem, com as disciplinas que ela tem, né, por conta da própria estrutura física e humana. De pessoal, estrutura física e estrutura de pessoal. Quando ele diz que vai ampliar a carga horária das escolas, né, eu quero saber se estão cortando verba da educação, como que isso vai acontecer, né? Não disse ampliar como, eu acho que tem ligação com o que você falou, sim, é uma reforma voltada para a área de exatas e, além disso, acho que para o mercado de trabalho, né? A gente, me parece uma tentativa de formar mão de obra mesmo para a sustentação desse sistema. Então, quando ele diz que vai ampliar a carga horária e não diz como, né? Você vai tornar de horário integral uma escola que hoje não se sustenta com as horas que tem, né? As 4 horas que tem, as 800 horas anuais que tem, ela já não consegue se sustentar, por conta da falta de funcionário, por conta das más condições dos prédios, né? Então,
O que vem à minha cabeça, e eu acho que é outra preocupação que a gente tem de ter, é a questão do financiamento. Se isso não vai estar abrindo uma brecha para as parcerias públicos-privadas, né? A gente sabe que já acontecem essas parcerias hoje em algumas escolas, aqui no estado do Rio de Janeiro mesmo, a gente tem algumas escolas ditas escolas modelos, né, que tem envolvimento da Fundação Roberto Marinho, tem envolvimento do Instituto Ayrton Senna. Então, assim, como que vocês veem isso? O sucateamento do público em benefício do privado é uma coisa que acontece muito, não só no Brasil, né, no caso. Porque você tende a sucatear o público para ajudar os empresários. É importante ressaltar também que grande parte, às vezes muitos dos deputados que estão lá são donos de redes privadas de educação, de saúde. Então, você sucateando o público, você vai dar voz para o privado, você vai deixar o privado entrar cada vez mais e vai tirando o acesso das camadas mais pobres da população. Sim, sim. E nosso país, a gente vive, no caso, uma coisa que isso me irrita muito. Né? Tipo assim, vamos sucatear esse serviço público. No caso, quando ele não tiver mais chance mesmo, no caso de ir para frente, aí a gente vai falar para o pessoal para privatizar com a desculpa de que ele não está bom. Né? Isso é um absurdo, né? E em relação às horas, eu tô curioso para saber porque, no caso, como você falou, eles já não conseguem manter a escola, no caso, em funcionamento, né? Com as horas, no caso, que já são oferecidas. Exato. Né? Não tem merenda, não tem segurança e limpeza, não tem. É o mínimo, né? É o básico. Sim, nós lá no Jamil, no caso, quando escopou o Jamil, eu fiquei na comissão de limpeza, né? E tava imundo os banheiros, porque há mais de 2 meses, no caso, não eram limpos, né? Então, assim, eu queria saber como é que vai ficar essa situação, né? Porque com a carga horária, no caso, que já oferecem, no caso, não estão cumprindo, eu quero saber como é que vai ser lá na frente, no caso, com ela maior, né? E com corte de verbas, no caso, que a educação vem sofrendo, né? Então, tipo assim, a gente percebe que isso vai ser algo, no caso, para sucatear ainda mais a educação, né? Para lá na frente ter a desculpa de falar assim, olha, nós não estamos dando conta, então vamos... Não tem mais jeito. Vamos fazer uma parceria aqui, uma ali, entendeu? Então, vamos privatizar. Sim, sabe? E a gente sabe, né, que os melhores países aí nos rankings, né, de educação são países onde a escola básica é gratuita. Sim. Né? É o Estado que fornece a educação básica, é o Estado que arca com isso. Então, independente de classe social, e aí não tem doutrinação marxista falando aqui. Sim. Né? Porque são países, inclusive países capitalistas, que têm a educação pública, né, gratuita, com acesso irrestrito, educação laica, né, que eu acho que é outra discussão que a gente tem de trazer, porque está por trás da escola sem partido, né, dessa tentativa de mudança aí educacional. A gente tem que discutir uma escola laica, né, onde as pessoas possam ter particularmente, né, professar sua fé, mas dentro da escola não serem obrigados a assistirem aulas que muitas vezes vão de encontro, né, ao que acreditam, como a gente tem aí em muitas escolas. Eu queria fazer uma pergunta para vocês. Eu acho que tem uma diferença muito grande entre escola de horário integral e escola integral, né? O que vocês acham que seria, assim, como alunos, o que vocês acham que seria uma escola integral para vocês? Assim, na formação de vocês, o que essa escola deveria ter? Uma escola integral, para mim, seria uma escola que integra, né? Exatamente. Integra todas as disciplinas, que não faz o mesmo modelo que a gente tem hoje em dia, parece que a gente, quando está estudando, tem um armário que tem algumas gavetinhas, aí dá 50 minutos você abre uma gavetinha desse aluno, aí pega uma pasta, aí ensina aquela matéria. Aí acabaram aqueles 50 minutos de aula, fecha a gavetinha, abre outra. Não, a educação tinha que ser integrada, porque as situações da nossa vida integram tudo.
Então a gente tinha que ter uma educação voltada para essa integração. A mesma matéria que você está estudando em Sociologia vai aparecer em História. Sim. A mesma matéria que você está estudando em História vai aparecer em Geografia. Em Geografia, em Biologia, em Matemática. As matérias se integram, mas a gente, no nosso modelo atual, ressalta a diferença ao invés de mostrar que é igual, é parecido, tem como integrar. Exatamente. Sim, sim. Eu só queria falar, o que você acabou de falar sobre a escola, no caso, em países, né, que são públicas e são de qualidade. Né? Por quê? Porque a escola lá é mesmo de qualidade, lá no caso, lá a escola no caso, ela abrange todos os alunos. No caso, o filho do rico, ele também vai lá estudar. No caso, aqui no país, não. No nosso país, não. Né? No caso, o filho do rico, ele vai pagar uma escola, né? O pai vai pagar uma escola, no caso, privada, porque ele sabe que a escola pública não é de boa qualidade. Né? Então, assim, tem que mudar isso. Né? Tem que sim, no caso, ter uma escola estadual, pública, de qualidade, no caso, e uma escola, no caso, que faça com que o aluno tenha interesse ali na escola. Né? Porque hoje a gente vive uma cultura, né, do aluno não se interessar. Né? Verdade. Nosso papo está muito bom, mas vamos para um pequeno intervalo e voltamos já. Trabalhador brasileiro, trabalhador. O Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil do Centro Norte Fluminense, com sede em Cordeiro, na Rua Padre André Boaventura 19 Centro, telefone 2521-1212, e em Nova Friburgo, na Rua Aristão Pinto 91 Centro, telefone 2528-7314. Oferece para você, trabalhador da construção civil, atendimento médico, odontológico, jurídico e muito mais. Venha nos fazer uma visita. Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil, há 80 anos lutando pelos seus direitos. Juntos, somos muito mais fortes. Não fique só, fique sócio, sindicalize-se. Trabalhador brasileiro, trabalhador. Voltamos, nossos amigos aqui, Natan e Pedro, continuar nossa discussão. Aí ele coloca, né, com um discurso, acho que falseado, a questão da escolha, né, que os alunos terão uma amplitude maior, né, uma diversidade maior dentro da escola, e aí poderão escolher onde se encaixam, né, melhor, e que disciplina vai satisfazer melhor esses alunos. Eu não vejo dessa forma, tá? Porque, como a gente já disse aqui, ele retira e não propõe, né? Ele não disse quais as disciplinas vão ser colocadas. A medida provisória cita o ensino profissionalizante, implementa o ensino profissionalizante nas escolas de nível médio, né? E aí eu tenho uma preocupação, tá? A gente sabe, né, que muitas vezes a nossa situação socioeconômica acaba nos levando a escolher coisas que de fato a gente não queria fazer. Sim. Né? E aí, para mim, isso vai estar claro dentro da escola. Se eu tiver lá, né, um curso que vai me trazer ali imediatamente uma profissão, né, um meio de ganhar a vida, né, de ajudar a minha família financeiramente, eu não vou estar optando por fazer esse curso e aí abrindo mão, né, do restante da integralidade, como a gente já colocou aqui. Sim. Sobre, no caso, a questão que você acabou de falar, no caso sobre que ele falou que os alunos vão, no caso, poder escolher, né? Eu conheço muito aluno de São Paulo, do Rio, né? E se esse pessoal fosse escolher alguma coisa, no caso, eu tenho certeza, no caso, que eles iriam escolher uma aula de verdade, né? A aula onde tem a professor, no caso, onde tem, no caso, a limpeza, onde tem a merenda de qualidade, né? Então isso aí, tipo, é uma mentira, né? Vamos escolher. Se for para escolher, eu quero educação pública de qualidade, né? Então começa daí. Se as pessoas podem escolher alguma coisa, no caso, eu queria, no caso, que consultasse, né, os alunos, né? Então começa daí. Então isso pra mim é uma mentira, né? Não vejo dessa forma. Com certeza as escolas, elas não vão ter condições de oferecer tudo. Não vão. Né? E aí a gente entra de novo naquela questão. Eu moro aqui, né?
A escola que eu teria interesse de fazer o curso é a muitos quilômetros da minha casa, eu vou, né, ter acesso a isso, como que vai ficar o transporte nesse sentido, eu vou ter tempo hábil para isso. Então, tá ligada a uma gama, né, de discussões aí. A gente tem uma série de questões, como você mesmo disse, e como o Pedro disse no outro bloco, a gente não consegue sustentar as matérias normais. Não. O ensino como que a gente ia sustentar esse ensino profissionalizante se a gente não consegue sustentar as matérias normais, disciplinas básicas, como ele disse, de química para o ensino médio no Jamil? E é importante a gente falar que a gente está ressaltando as escolas estaduais porque a primeira seria feito nas escolas estaduais, o plano, a medida provisória. E o problema de mobilidade é muito bom também lembrar que aqui no Rio a gente ainda tem passe livre, mas em outros estados os estudantes têm que pagar a passagem para ir para a escola. Então não tem essa locomoção tão fácil para o lugar onde a pessoa estuda. Exatamente. Isso ficaria extremamente prejudicado. Acabaria levando mais uma vez a questão da escolha, você escolher coisa que você não gostaria de fazer, né? Assim, não é ser contra o ensino profissionalizante. Não, de forma nenhuma. Acho que a gente tem o direito, né, de querer nos formar profissionais a nível médio, né? Ou, no caso, a nível técnico, ou fazer cursar uma universidade, né? Se formar em alguma outra profissão. Não é ser contra o ensino profissionalizante, né? O ensino profissionalizante, ele pode ser uma opção muito viável. Acho que os alunos, né? Tem aluno que gostaria de fazer, né, um curso a nível técnico, sem problema. Só acho que esse curso profissionalizante não poderia desconsiderar certas disciplinas também, que aí visam a formação integral do ser humano, né? E, como a gente já disse aqui, filosofia, sociologia, artes e educação física estão dentro disso daí. Então ele retirou disciplinas básicas para a formação humana, né? Não é questão de a gente falar, defender, levantar bandeira contra o ensino profissionalizante, não é isso. A gente pode ter escolas de ensino profissionalizante que o aluno pudesse, eu gostaria de estudar lá, porque, né, como já aconteceu no Jamil, tinha técnico em turismo, né, em protética. A gente não teria problema nenhum em relação a isso. A discussão toda vai em torno da arbitrariedade e da retirada ao invés da inclusão, certo? E é engraçado porque eles não falam, no caso, como que eles vão manter isso, né? Não falam, eles falam que vão tirar, né? Porque eu já falei que antes aqui, eles não estão conseguindo, no caso, manter, no caso, a escola do estado, a escola de química, né? Então como é que vão manter com isso? Né? Então é complicado. Você citou no bloco anterior a ocupação no Jamil. E eu citei aqui também no programa que nós que nós tratamos desse assunto, né, que foi o programa retrasado, a ocupação lá no Jamil, que assim não teve nada de misterioso. As pessoas, né, é bom que a gente fale até para desconstruir, porque tinha gente falando absurdos do que estava acontecendo lá dentro do Jamil, e foi uma coisa super interessante. Os alunos trabalharam em equipe, a escola ficou mais limpa, né? Foi retirado quase que um caminhão de lixo lá de dentro do Jamil. Foi ou não foi? Foi, e quem tirou foi eu e duas colegas, né? Lá tinha um carrinho de empurrar, aí passou o dia todo, no caso, tirando o saco de lixo, no caso, para colocar lá fora, né? Tipo, foi o dia todo mesmo. Vocês trabalharam pra caramba lá, né? Foi. E a gente vai fazer um programa que vai convidar os envolvidos lá, os alunos envolvidos na ocupação lá no Jamil. E lá aconteceu uma educação diferenciada naquele período que foi muito interessante, né? A gente pôde perceber, pôde viver ali dentro. É uma educação significativa, verdadeira, que as pessoas se encontravam, né, com oficinas sobre vários assuntos, vários temas. Então, assim, não é difícil fazer, né? É possível. É só ouvir a base, é só ouvir os atores desse processo, né? Que aí estão dentro da comunidade escolar.
professores, alunos, os próprios gestores das escolas, os pais, os responsáveis, né? Sim. Então, fazer não é difícil. O problema é que a coisa vem sempre de forma hierarquizada, né? De cima para baixo. Sim, e vale lembrar que, no caso, na ocupação, né, foi o período em que o Jamil ele mais funcionou, no caso, bem, né? Porque tinha limpeza dos alunos, tinha merenda, ficou... A merenda era uma delícia. Era uma delícia, tinha merenda e tinha segurança, porque, tipo assim, tinha um que no caso ficava de noite. Vocês se revezavam na portaria, né? Então foi quando, assim, ficou melhor do que antes, né? Exatamente. Agora, assim, vamos mudar, tentando aí concluir o nosso proposto de hoje, né, que foram os temas principais da medida, que é a questão do notório saber. É pra rir, né, Pedro? Parece piada. Sim, é porque, tipo assim, eu vejo da seguinte forma: um cara que tem notório saber, ele vai me dar aula de, sei lá, biologia. Aí o Silas Malafaia vai estar lá me dando aula de biologia. Aí Imagina. Eu vou falar com ele: não, o homem não veio do barro. Ele vai falar: veio do barro sim, eu sou professor, eu tenho que ficar quieto. Nada contra ele, mas eu não quero que ele me dê aula de biologia, né? Seria algo complicado, assim, eu tô brincando, né? Mas assim, seria algo complicado. E assim, eu quero ter aula, no caso, com o professor, né? Porque o professor, eu sei, no caso, que ele tem o saber, né? E não alguém, no caso, que o Estado vai apontar e vai falar assim: essa pessoa aqui tem o notório saber, né? Não, outra coisa. Assim, chega a ser ridículo, não, né? Assim, o que é notório saber? Por mais que um professor de física ele tenha muito conhecimento em matemática, ele não está ali para dar aula de matemática, por exemplo. Então ele vai chegar numa situação onde o próprio professor vai se ver infeliz, porque ele não quer, às vezes ele vai dar aula de uma disciplina que ele não quer dar aula dessa disciplina. Ele não tem licenciatura para dar aula naquela disciplina, por mais que ele tenha conhecimento da disciplina. Então, por mais que ele saiba o que ele vai estar falando, a própria física tem diferenciação da matemática. Até em nome de incógnita, dentro de equação, você tem uma diferenciação da física para a matemática. Então, você vai acabar um momento o professor mesmo se confundindo. Então, eu acho essa questão no notório saber uma questão muito problemática. Sim. Não, e outra coisa, quando você ainda cita, né, o professor, que a gente sabe que acontece isso hoje, né, o professor às vezes de matemática dá aula de física ou vice-versa. O problema é quando ele diz, né, que para ser professor só precisa ter o notório saber, né, é uma coisa bem vaga, ele retira a docência, né, ele retira a licenciatura da história. Sim. Você uma pessoa que é bacharel vai poder dar aula. E aí como é que ficam as disciplinas pedagógicas que a gente estuda na faculdade, as metodologias, gente, como lidar em sala de aula? Isso não é qualquer coisa, né? A gente sabe que a gente já tem problemas hoje, já vive problemas hoje dentro de sala de aula. Por conta da própria falta de investimento, né, na formação do profissional, que deveria ser muito maior. Então, às vezes, o profissional se depara com determinadas situações que não consegue resolver. Você imagina, então, retirando a docência, né, retirando a licenciatura da história. Qualquer pessoa, né, que tenha, obviamente, o nível superior, mas qualquer pessoa, independente de ser professor ou não, poderá dar aula sobre determinado assunto. Isso me parece muito ruim, né? Sim, assim, se for aula sobre golpe, o Temer, ele tem notório saber. Ele tem notório saber sobre golpe. Então ele vai. E assim, isso é ruim sim, porque tipo assim, foi como eu falei, eu quero que um professor me dê aula, né? Alguém, no caso, que fez a faculdade, no caso, que estudou, né, para isso, né? Então assim, isso é um absurdo. Tipo assim, todo esse projeto pra mim é um absurdo. E parece que isso abre margem também para a questão das teleaulas, né? Sim, porque Telecurso 2000. Parece que você está numa tentativa de retirar a essencialidade do professor na sala de aula. Sim. Né? A gente viu isso no projeto Autonomia, né? Que se retiravam um único professor dava aula de todas as disciplinas, e aí tinha os vídeos, o material didático nesse sentido. Bom, isso é muito perigoso, né? Isso é muito perigoso. E se eu tiver uma dúvida, né? Como é que eu vou perguntar para o professor? Né? É um vídeo, então, sabe, fica complicado. A gente, assim, tá assim, numa situação
temerosa. Tá temerosa. Tá temerosa a situação. Bom, o nosso programa acabou o tempo, a gente vai se despedindo, né? Contamos com a colaboração do Pedro Butovski e do Nathan Duarte sobre o novo ensino médio. Fiquem atentos, né? Os pais, aí os próprios professores, levem as discussões para dentro das escolas. Vamos tentar levar essa discussão para as ruas, né? Porque se a gente ficar só esperando e aceitando tudo que vem, né? A gente acaba só tendo prejuízo com isso e tendo aí nossos direitos retirados, um ataque atrás do outro. Então, muito obrigada pela atenção de vocês, espero que tenha sido útil. Até o próximo programa, um abraço. Está na luta, corre do dia a dia. Mamita é fria, mas precisa ir trabalhar. Essa rotina em toda firma começa às 7 da manhã. Patrão reclama e manda embora quem atrasar. Trabalhador brasileiro, e sem dinheiro vai dando um jeito, vai pro serviço. É compromisso, vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada, desempregado também não dá. E desse jeito a vida segue sem melhorar.